Olá, eu sou o professor Raiman e você está no canal do Apostolado Católico da família Raiman. Este é o quadro Fontes Franciscanas e no quadro de hoje nós vamos falar sobre a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pouca gente sabe, mas a expressão "Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo", que nós tanto dizemos e tantas vezes, principalmente nas vias sacras durante a Quaresma, ela tem origem em São Francisco de Assis, nosso seráfico pai. Assim como no Evangelho, os discípulos de Cristo, observando como o seu mestre estava sempre em constante oração, os frades seguidores de São Francisco também pedem que ele os ensine a rezar. É bom lembrar que nesse tempo não havia padres na ordem, todos eram irmãos leigos consagrados ao Senhor. Nosso querido Frei Antônio ainda não ensinava a teologia aos frades, e na simplicidade de vida que levavam, e na humildade de coração, já que muitos nem possuíam quaisquer tipos de instrução, e no desejo de imitar Francisco em tudo, eles pedem ao seráfico pai que os ensine a orar. Francisco, a exemplo de Jesus, ensina-lhes o Pai Nosso e também aconselha que repitam essa tão linda antífona: "Nós os adoramos, ó Cristo, em todas as vossas igrejas que estão pelo mundo inteiro e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo." Sempre que os frades passavam por uma igreja, mesmo que de longe ou ao menos vissem qualquer coisa que lembrasse o sinal da cruz de Cristo, prostravam-se por terra e repetiam a oração ensinada por Francisco. O mundo foi tão protestantizado, não é mesmo? As coisas tão relativizadas que muitos católicos hoje em dia parecem ter vergonha de fazer o sinal da cruz. As pessoas de mais idade tinham o hábito de, ao passar em frente a uma igreja, traçar sobre si o sinal da cruz. Infelizmente, não vemos mais isso. É raríssimo hoje em dia. Não é apenas um ato piedoso, e sim adoração ao Senhor, que está presente verdadeiramente em corpo, sangue, alma e divindade ali, naquele lugar sagrado. Quando traço o sinal da cruz, costumo dizer, ou em voz alta ou mentalmente: "Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento", porque eu sei que ali está Jesus verdadeiramente vivo. A arquitetura de nossas igrejas tem mudado muito com o passar dos anos, não é mesmo? Antigamente era mais fácil identificar que uma igreja era católica. De longe você já percebia. Hoje em dia não. E por outro lado, as igrejas protestantes têm assumido cada vez mais elementos da Igreja Católica. E corre-se o risco de confundir. Quando eu estou em uma cidade que eu não conheço e passo em frente a uma igreja que eu nunca vi, e por isso não tenho certeza se é católica ou não, mesmo assim eu digo: "Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento." Se a igreja for católica, Jesus, no Santíssimo Sacramento, recebe a minha oração. E se a igreja não for católica, fica em reparação a tantos abusos cometidos pelos protestantes em relação à presença real de nosso Deus na Eucaristia. Quando entramos nas igrejas antigas, é aquele silêncio, aquela paz, uma sensação de realmente estar na casa de Deus. Hoje em dia, em nossas igrejas, é tanta conversa, tanto barulho. Você chega 10 ou 15 minutos antes do início da Santa Missa para fazer a sua oração pessoal e não consegue se concentrar de tanta bagunça que o povo faz. Claro, aqui na administração apostólica, graças a Deus, não é assim, né? Mas se fosse só o povo que faz essa bagunça, a gente tolerava, mas a equipe de liturgia, circulando de um lado para o outro, passam 50 vezes em frente ao altar e nenhuma delas fazem uma inclinação de cabeça, quanto mais uma genuflexão, né? Sobem e descem do presbitério como se estivesse numa academia de ginástica, correndo, né? Sem fazer uma inclinação de cabeça, como eu já falei, sem fazer uma genuflexão.
E o Ministério de Música ensaiando e tocando e passando o refrão do Salmo. Faça-me um favor, não é hora nem lugar para isso. Nós já falamos várias vezes nos nossos vídeos aqui. Estamos perdendo o respeito pelas coisas de Deus. Estamos vivendo um processo de dessacralização. Meus irmãos, que possamos nos espelhar nos primeiros frades franciscanos que se prostravam por terra quando viam qualquer sinal que lembrasse a cruz de Cristo. E nós, muitas vezes, nem ao menos o sinal da cruz fazemos. Sejamos sensatos, sejamos ponderados e que Deus tenha de nós misericórdia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Paz e bem.